Ouça agora uma mensagem da Igreja Caminho, Verdade e Vida. Glórias a Deus. Muito bom você estar aqui, amém, porque a presença de Deus está no nosso meio, aleluia, e Deus conhece as suas necessidades, conhece seu coração e sabe de tudo o que você precisa, aleluia. Deus amado e todo-poderoso, meu Deus, que a unção que está nesse lugar comece a trabalhar agora no coração deste povo. Meu Deus, que essa unção comece a despedaçar o jugo, a destruir as fortalezas. Meu Deus, porque o teu povo há de viver na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Por isso que a unção que está neles para os ensinar, seja despertada nesse momento, Espírito de Deus, e destrua as fortalezas, os pensamentos contrários, os pensamentos que argumentam contra a palavra e a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo toda obra do inferno, todo espírito enviado para tirar a atenção da igreja, para desviar o foco, para tirar o coração desta pessoa da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a unção de Deus está aqui, meu irmão, e você vai ver milagres hoje nesse lugar, aleluia. Quero trazer para você um entendimento sobre algo importantíssimo para a tua vida, Nós temos pregado, ensinado a verdade de Deus, e muitos de nós temos fé, temos recebido fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sempre que você ouve Deus falar, você recebe fé. Imagine que você engole uma semente, dentro dessa semente está a fé. Assim é a palavra de Deus, é uma semente que carrega fé, e ela brota dentro de você para que as coisas aconteçam. Mas a fé que você recebe quando ouve a palavra de Deus, precisa de uma base para operar. Você precisa entender por que é que tal coisa opera e funciona. E nessa noite eu quero trazer para você uma base, um entendimento de por que é que você deve ser curado, por que é que as curas no teu corpo devem se manifestar. Nós podemos ter fé o bastante para orar e a doença ir embora, mas nós damos a base errada para a nossa fé. Nós dizemos, não, Deus tem que me curar porque Ele é todo poderoso. Sim, Deus é todo poderoso, mas não é por isso que Ele tem que te curar. Não, Deus tem que me curar porque eu vou pôr Ele contra a parede, onde é que já se viu? Não, Deus não vai te curar porque você pôs Ele contra a parede. Não, agora eu vou me concentrar, eu estou firme, eu estou bem, vou me concentrar, vai, agora sai doença, sai doença. Não. Qual é a base? Por que você deve ser curado? Por que a doença não pode ficar no seu corpo? Sabe que eu nunca me perguntei por quê? Porque tem que sair, né? Mas por quê? Por que tem que sair? Quando eu entendo a palavra de Deus, eu tenho a base suficiente para a fé operar, Um pastor, cabelos brancos, um senhor muito querido, deu um exemplo uma vez, muito legal, Então imagine que um guindaste, ele vai levantar um determinado peso, Então coloca ali um guindaste que vai levantar 1 tonelada. O guindaste pode ter a potência, a força suficiente para levantar 1 tonelada, mas se o chão não for firme, vai adiantar? Não vai adiantar, porque quando o guindaste levantar o peso, ele vai tombar, porque não tem base. A fé é como o guindaste, o peso é o problema, a dificuldade que está na sua vida, e a palavra de Deus,
O entendimento da palavra é o chão no qual a fé opera. Aleluia! Então muitos de nós temos fé suficiente para as coisas. Nós não temos o entendimento sobre o qual essa fé deve operar. E é isso que eu quero trazer para você, na simplicidade do Evangelho de Jesus. Abra aí comigo Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Glória a Deus. Quantos estavam domingo aqui no culto? A grande maioria estava aí, né? Foi uma verdadeira bênção de Deus, né? Aí mais de 20 testemunhos no outro dia de milagres que as pessoas receberam, né? Coisas maravilhosas. Mas por quê? Porque as coisas foram tão instantâneas? Porque o entendimento veio com clareza para você. Quando você entendeu que devia fechar as portas para a má notícia, o milagre aconteceu. Você já tinha fé para isso, meu irmão. Quando o entendimento vem, o milagre se manifesta, porque a tua fé entra em operação. Aleluia! Né? E nós vamos pegar os testemunhos e para frente, mas foi algo maravilhoso, uma unção poderosa de Deus. Diz assim o Salmo 103, versículo 3: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Glória a Deus. Então é Ele, é Deus que cura todos os teus pecados, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas doenças. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a palavra de Deus diz que não houve entre eles nenhum enfermo. Deus curou todo mundo. Eles eram escravos no Egito. O Egito é uma figura do Antigo Testamento que fala do mundo, do sistema deste mundo, da idolatria, da prostituição, do pecado, que era a prática do povo egípcio. E Deus tira o povo de Israel de lá. E quando Deus tira eles de lá, Deus cura todos eles. Agora pense comigo, escravo não tem as mesmas regalias que nós temos. Um escravo, quando fica doente, não vai no médico, irmão. Um escravo, quando quebra uma perna, não tem uma assistência social, não tem um médico para vir cuidar, não tem um posto de saúde. Não tinha isso. Escravo trabalha muito e come pouco. Quantas pragas você viu lá na Bíblia que tinham no Egito? Imagine quantos enfermos, quantos doentes havia entre o povo de Israel. Os idosos não tinham aposentadoria, né? As crianças não tinham acompanhamento, todas essas coisas que nós temos. Então os milagres que Deus fez, as curas que aconteceram ali, quando Deus tirou aquele povo do Egito, foi algo extraordinário. Imagine ossos sendo restaurados, né? Os paralíticos levantaram, aqueles que tinham lepra ficaram curados na hora. Todo que é tipo de doença e de males no corpo daquele povo desapareceu. Por quê? Porque a doença, a enfermidade, o problema físico, ele é uma consequência do pecado. Quando Adão e Eva caíram, o corpo do ser humano recebeu o juízo pelo pecado. E é por isso que o corpo do homem envelhece, porque o pecado entrou nele, a corrupção entrou nele. Então, por mais que você não queira, ao longo do tempo, os seus cabelos vão caindo, aleluia. Os olhos vão enfraquecendo, os ouvidos vão enfraquecendo, as pernas vão enfraquecendo. Já não é mais o mesmo seu vigor com o passar do tempo.
Por causa do pecado, Deus precisou condenar o homem à morte física para poder o salvar. Por isso a doença, a enfermidade é uma consequência do pecado. Da mesma sorte, eu quero que você compreenda que as curas do corpo, os milagres que Deus faz, são uma consequência do perdão dos pecados. É Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. Cada vez que um milagre acontece no teu corpo, este sinal está dizendo para você, está dizendo para a igreja, está dizendo para o ímpio: Deus tem poder de perdoar pecados. Aleluia! Por isso, meu querido, cada milagre que você vê acontecendo aqui, Deus está gritando para você que neste lugar Ele está perdoando os pecados. Onde não há milagres, não há perdão de pecados. Porque a doença, a enfermidade é uma consequência do pecado. A cura é uma consequência do perdão. E muitas igrejas, ministérios, pastores são enganados. E acham que milagre, cura, não, isso é só para apóstolos. Isso é só para quem Deus separou do ventre. Isso aí é só para bispo, vice-deus, querubim ungido, né? Secretário-geral dos assuntos celestiais. Não, meu querido, a cura tem que existir dentro da igreja, porque ela é um sinal do perdão dos pecados. Deus tirou o povo do Egito. Por que é que curou todo mundo? Para que eles entendessem que Deus estava perdoando eles de todos os pecados que eles haviam cometido no Egito. Aleluia! Então a cura é um sinal de que Deus perdoou os teus pecados. Aleluia! Jesus Cristo estava sentado numa casa pregando. Uma grande multidão estava dentro da casa, uma outra multidão do lado de fora. Chega quatro jovens carregando um paralítico numa maca, numa cama, num colchão. E era tanta gente que eles não conseguiram entrar lá onde Jesus estava para orar por ele. Eles deram a volta pelo telhado, subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram por uma corda o paralítico. Olha que coisa linda, né? Então, traga os doentes para cá, nem que seja amarrado, né? Traga. A Bíblia dá base para você trazer amarrado, não é brincadeira. Mas eles trouxeram o homem na cama e desceram ele por cordas. E a Bíblia diz assim, que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí estavam ali alguns sacerdotes, alguns estudiosos da Escritura, e começaram a cochichar, né? Quem que esse cara aí pensa que é para perdoar pecado? E aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, fez a seguinte pergunta: o que é mais fácil? Imagine uma multidão, né? E Jesus na frente de todo mundo diz assim: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Aí todo mundo fica se olhando, olha para Jesus, olha para o paralítico. E Jesus diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. E na mesma hora o homem levantou e andou. Era mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, meu filho, vai para casa. Quem é que vai saber?
Agora Jesus estava dizendo: eu provo que tenho autoridade para perdoar pecados. Levanta e anda. A cura é um sinal de que Deus perdoa pecados. Se você não crê em milagres, você não crê que Deus perdoa pecado. Se você não crê, meu irmão, você não crê que Deus perdoa os teus pecados. Tiago, no capítulo 5, ele fala sobre quando uma pessoa da igreja está doente. Ele diz assim: se alguém está feliz, cante louvores. Se alguém está passando por uma dificuldade, que ore. Se alguém está doente, chame os pastores, os presbíteros da igreja. Estes vão ungir o enfermo com óleo. A oração da fé curará o doente, e se ele tiver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Se ele tiver pecado, será perdoado. Porque aquele que crê no perdão dos pecados, do sacrifício de Jesus, tem o privilégio de receber a cura na sua vida. Esta é a base pela qual se manifestam as curas, os milagres. Se você acolher isso no teu coração, você sempre terá base para a tua fé operar. Aleluia. Quando você usar a sua fé, ela vai levantar essa doença, essa enfermidade, porque ela vai ter chão para se firmar. Se ele tiver pecado, lhe será perdoado o pecado, porque a cura que ele recebe é o sinal, a garantia, a prova de que o pecado foi perdoado. Por isso que Deus fala lá em Tiago, por isso que Tiago diz: confesse o seu pecado. Então, se a pessoa está naquele problema e a cura não chega, ele diz que existe um pecado que a pessoa precisa confessar. Então ela abre o seu coração para o pastor, fala para ele o que está errado, e no mesmo instante a cura acontece, como prova de que o pecado está perdoado. Glória a Deus. Por isso, meu querido, qual é o instrumento que o diabo usa para manter você longe desse lugar de milagres? É a condenação. Ele convence você de que os teus pecados não foram perdoados. E porque você acredita nisso, a fé que você tem para a cura não se manifesta. O que é a condenação? Alguém cometeu um crime e foi condenado, mas o crime foi perdoado. Já não há mais condenação. Os pecados foram perdoados. Já não há mais condenação. Quando eu aceito a condenação, eu estou dizendo que o pecado não foi perdoado. E se ele não foi perdoado, a fé para a cura não se manifesta. Você consegue entender isso, meu querido? As curas, os milagres no seu corpo são um sinal de que Deus perdoou os seus pecados. Se você creu em Jesus Cristo, se você entregou a vida para Jesus, todos os teus pecados estão perdoados. Todos. Mas se você se condena pelos pecados que já foram perdoados, a tua fé, por maior que seja, ela não opera porque não tem base para operar.
Por isso, o erro de muitos de nós não é a falta de fé. Você veio hoje aqui porque você tem fé, meu irmão. Você senta para ouvir a palavra porque você crê. Você entregou a vida para Jesus porque você creu, você tem fé. Mas sem essa base, quando a fé entra em operação, logo ela naufraga. O sinal de que a tua fé está sem base é que você se condena. Quando você vai receber o milagre da cura na tua vida, a condenação vem sobre você. Mas é que isso aí, eu ando cometendo uns pecados aí. Se você pecou, irmão, confessa para Deus. Só Ele pode perdoar teus pecados. É simples desse jeito. Mas a condenação que você traz na tua vida impede a fé que você tem de se manifestar. Por não entender isso, nós passamos muito tempo tendo fé para receber milagre, fazer milagre, sem fazer milagre, sem receber milagre. Porque muito embora tivéssemos fé para isso, não entendíamos por que operava. A cura tem que acontecer, porque Deus perdoa pecados. Aleluia. Se você guardar isso no teu coração, não apenas você vai ser curado, mas você vai impor as mãos sobre os outros doentes e eles serão curados. Aleluia. Por isso que Deus faz sinais e milagres na vida de tanta gente incrédula, porque esse é o sinal de que Deus tem poder para perdoar pecados. Então você ora com uma pessoa que não crê em Jesus, que não conhece Jesus, e ela é curada. O que Deus está falando? Eu tenho poder para perdoar os pecados dele. Por isso que a isca que Jesus usou para pescar almas foi o poder de Deus. Porque os milagres que Jesus fazia estavam mostrando, provando que Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Por isso Ele dizia: a tua fé te salvou, vá em paz e não peque mais. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, câncer desaparece. Para que você saiba que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, a perna cresce e fica igualzinha a outra. Para que o povo saiba, para que o mundo saiba, para que todos saibam que Jesus Cristo perdoa os pecados e livra do inferno. O paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala. Por isso que Jesus chegou diante de Cafarnaum e disse: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aqui, há muito tempo teriam se arrependido. Mas no dia do juízo, haverá maior rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Jesus estava dizendo que se em Sodoma e Gomorra tivesse alguém operando milagres, eles teriam se convertido. Porque o milagre, a cura é um sinal de que os pecados estão perdoados. Mas em Cafarnaum, Jesus fez milagres e o povo desprezou o que Jesus fazia. E por causa do desprezo, do sinal do perdão de pecados, eles foram condenados na eternidade. Você não pode desprezar o que Deus está fazendo nesse lugar. Você pode não concordar com a visão, com a maneira, com as coisas, mas você não pode desprezar o que o Espírito de Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque as curas que você está vendo aqui estão garantindo para você que você vai para o céu. Porque enquanto houver milagres, Deus está dizendo: nesse lugar eu estou perdoando pecados. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo.
É Ele que perdoa os teus pecados e por isso cura todas as suas enfermidades. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Se você foi tocado por esta mensagem, procura a Igreja Caminho, Verdade e Vida, situada na rua Frei Caneca, esquina com Azevedo, Portugal, número 1758, ou uma igreja evangélica em sua cidade.